Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. Estamos aqui para refletir temas da doutrina espírita, mas primeiramente agradecer a este Centro Bezerra de Menezes, que tem nos proporcionado momentos de reflexão e, nesse instante em que nós estamos agradecendo por este centro que nos acolhe, que tem acolhido pessoas, consolado almas durante algum tempo, pedimos a inspiração de Jesus que possa nos auxiliar na reflexão do nosso tema de hoje, o poder da prece, a prece e o poder diante das nossas relações, principalmente das dificuldades. E nesta reflexão, nós procuramos buscar pontos luminosos para que a gente consiga entender melhor, nos aprofundar melhor com relação à prece. Já falamos, portanto, sobre o poder da prece, onde o Momento Espírita, que é um trabalho do Paraná, que tem várias mensagens. Nós tiramos aí um fragmento de uma dessas mensagens, onde este Momento Espírita traz para nós dizendo que a prece é um processo dinâmico de dialogar com Deus. Mas lá para frente nós vamos detalhar o que seria esse dinâmico de dialogar com Deus na prece. A prece, então, é elevar a mente para sintonizar com as forças superiores, extraindo novas energias. Essa mensagem do Momento Espírita que nós trouxemos para começar a caminhar para a introdução do nosso tema de hoje, o poder da prece. Então observe que todas as vezes que nós oramos, segundo esta mensagem, nós estamos nos sintonizando com essas forças superiores, extraindo novas energias para nos ajudar a auxiliar as nossas dificuldades de cada dia. No livro Instruções Psicofônicas, que foi psicografado por Chico Xavier, tem um espírito que constrói, que escreve um poema chamado A Oração, muito oportuno para a gente fazer essa leitura hoje que refletimos o poder da prece. E Amaral Dornelas, que é o espírito que construiu este poema, ele começa dizendo assim: a princípio é um rumor do coração que clama, asa leve, a ruflar da alma que anseia e chora, depois é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se após em resplendente chama. Observamos nessa primeira estrofe, vamos dizer assim, essa expressão, a prece, onde ele define como um coração que clama, um coração que pede. Pede a quem? Pede ao nosso Pai misericordioso as nossas necessidades para que a gente possa ter um equilíbrio diante das provas e das expiações, o que caracteriza o nosso planeta, quando assim estivermos com as nossas dificuldades. E quando ele diz, convertendo após em resplendente chama, é uma alegoria que o poeta cria para mostrar que todas as vezes que nós estabelecemos uma comunicação com o Pai Criador, este pensamento que nós irradiamos, o poeta traduz como uma chama que vai na direção do Pai e o Pai então responde para nós através das misericórdias
que são divinas para todos nós. Mas o poeta continua dizendo: então, ei-la a vibrar, a prece, a vibrar como estrela sonora, é a prece a refulgir por milagrosa flama, glória de quem confia, o poder de quem ama, por mensagem solar, cingindo os céus que afora. Esse segunda estrofe, nós vamos destacar a glória de quem confia. O poeta está dizendo para que a nossa prece tenha o poder necessário do qual nós necessitamos, é preciso que a gente confie no que nós estamos falando e principalmente de onde estamos esperando, que é a nossa paternidade divina. É preciso que a gente confie, não é uma prece falada apenas, mas a prece é exatamente a expressão do coração, do nosso sentimento. Para que tenha esse poder, é preciso que nós também amemos uns aos outros, como a própria lei divina diz. Diante desse amor que nós temos para com a divindade, através da relação com o nosso próximo, com os nossos irmãos, Deus responde com a resposta divina será de acordo com o nosso merecimento, que todos nós já conhecemos isso aí. Então, partindo para uma terceira estrofe, o poeta vai dizer assim: depois, outro clarão, ele já se referia a um clarão, a essa energia, a essa chama, outro clarão do além desce e fulgura e brilha. A palavra fulgurar, brilhar, é a resposta divina aos rogos, aos nossos pedidos, aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Esta paz e amor é tudo que a gente ganha quando solicitamos uma prece, quando solicitamos uma assistência a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores que podem nos ajudar. Então não podemos pensar em coisas, em bens materiais, pedir, não. Nós vamos ser contemplados segundo o nosso merecimento, com as coisas da pacificação, da nossa resignação, da nossa compreensão diante das provas que exercemos nesta vida, nesta encarnação. Esse amor fúlgido são amores que traduzem pela essa expressividade da luz. O rastilho é isso que incendeia dentro de cada um de nós, exprimindo não apenas um sentimento simples, mas um sentimento capaz de irradiar energias, acender a nossa vontade para que possamos superar as nossas dificuldades. E o poeta conclui dizendo: irmão, está falando conosco neste momento, guardai na prece o altar do templo vosso. Qual é o nosso altar no momento desta prece? O nosso coração, criado pela divindade, para que neste templo ele habite, mas que nós tenhamos que dar permissão para esse habitar de Deus dentro de cada um de nós. E como é que nós permitimos Deus em nós? Quando nós vivenciamos as leis divinas, a fraternidade, enxergar a necessidade do outro, principalmente nesta época em que nós estamos passando por dificuldades, o planeta inteiro passa, então há necessidade maior de estendermos as nossas preces, pedindo a assistência aos irmãos que estão voltando à vida espiritual. E muitas vezes, quando nós olhamos para o corpo que está se decompondo, que está morrendo, como a gente chama, a nossa prece ela perde um pouco mais o brilho. Nós devemos sim
através dessa irradiação, dessa energia que nós vibramos, que nós irradiamos através da prece, olhando para o Espírito que está voltando. É o Espírito que precisa desta força, deste alimento da alma, que são as forças emitidas através da prece. Então, por isso que ele diz: irmãos, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração, desta que nós estamos refletindo, nós bradamos, nós falamos, nós pedimos, nós do Pai misericordioso, e nós dizemos assim: Pai nosso, e através dessa luz, Deus responde: meus filhos. Então é preciso que não só a gente se dirija à paternidade divina, dizendo Pai Nosso, mas é preciso que a gente também mentalize o que o Pai pensa de cada um de nós, o que o Pai espera de cada um de nós. E quando ele diz meus filhos, é uma forma de nós nos sentirmos abraçados, contemplados pelo seu amor, nos fazendo um carinho necessário para esse momento das nossas dificuldades. Então, a prece, nós precisamos entender que é o momento que Deus se vira também a nós, além do nosso pedido a Ele, nos dando condições necessárias, aquecendo os nossos corações, para que sintamos o seu amor, para que sintamos a sua dedicação de um Pai misericordioso, que tudo o que Ele quer para nós é a nossa felicidade. Infelizmente, o que passamos nesse instante são consequências das nossas vidas, dos nossos comprometimentos do passado, e é necessário que aprendamos com a dor a educarmos a alma para a fraternidade e para o amor. Mais na frente, nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 659, quando Kardec pergunta aos espíritos benfeitores da humanidade, ele diz assim: qual o caráter geral da prece para esses espíritos superiores? E eles respondem para Kardec, estão respondendo agora para nós, que estamos refletindo a necessidade da prece em cada momento da nossa vida. E os espíritos superiores disseram para Kardec: é um ato de adoração a Deus, não uma adoração visualizando uma imagem. Não, a nossa adoração diz respeito à nossa subserviência a este poder maior que Deus apresenta, que nosso Pai apresenta, infinitamente no amor e na justiça. A exemplo da prece que Jesus nos ensina, quando Ele nos ensina a dizer Pai Nosso que estais no céu. É a nossa forma de buscar o Pai subserviente das nossas pequenez e olhando Deus na sua pluralidade, na sua forma mais superior e intensa, onde Deus é o Pai de todo o universo. Isso nos rende uma obediência. Essa obediência rendida a Deus é a nossa forma de adorá-lo como um Pai amoroso e misericordioso para cada um de nós. Mas os Espíritos ainda dizem que orar a Deus é pensar nele. Nós estamos quase dormindo, não temos força mais para nada. Quando, antes de fechar os olhos, pensar em Deus é uma prece. Você pode mentalmente dizer: meu Deus, obrigado pelo dia que me proporcionaste hoje. E durma, tranquilo, o nosso sono será diferente. Ele ainda diz, os Espíritos ainda dizem, que quando nós pensamos em Deus, nós estamos nos aproximando dele. Nós estamos, portanto, entrando em comunicação com ele. Isto é prece. Dirá então Madre Teresa de Calcutá, quando
O jornalista pergunta a ele, pergunta a ela: Madre Teresa, na hora que você está orando, o que é que você fala para Deus? E ela responde: eu não falo nada, eu só escuto. Intrigado com a resposta dela, e já que ela só escuta, e o que Deus fala para você escutar? E ela responde: ele não fala nada, ele só escuta. E o repórter fica intrigado, sem entender o que Madre Teresa queria dizer, que a prece é uma comunicação dos nossos sentimentos. Não precisa nós falarmos nada, principalmente para Deus, que conhece todas as nossas realidades, todas as nossas dificuldades. Basta que a gente faça uma comunicação através dos nossos sentimentos. Basta que a gente reflita mentalmente as nossas necessidades. E Deus faz uma leitura e nos proporciona segundo o nosso merecimento, como nós falamos. Então veja que quando nós estamos pensando numa prece, fazer uma prece, não pode existir, diz o Evangelho, fazer uma prece não é fazer aquele falatório, não é uma palestra, não é o momento de nós exteriorizarmos o nosso egoísmo, exteriorizarmos o nosso orgulho através das palavras bonitas, porque não diz respeito à prece. Para que nós tenhamos um poder da prece, é preciso expressar o nosso sentimento com humildade. A exemplo de Jesus, quando chega no nosso planeta, ele chega no estábulo, entre os animais, de forma simples, sorrateiramente, manifestando como primeira lição para a nossa vida a humildade entre todos nós. É isso que Deus espera também através de nós, esse nosso sentimento de humildade. Por isso que ele diz que Jesus é para nós o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a ele, ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Senão, ele não quis dizer só pelos meus ensinamentos, mas principalmente pela forma como eu me manifestei na relação com todos os irmãos, muito menores do que ele, mas ele fazia um tratamento de forma igual. Nenhum irmão era melhor do que o outro. Então veja, nesta pergunta 659, qual o caráter geral da prece, que nós estamos aqui, buscando atributos para que a gente possa encontrar na nossa prece o poder necessário, não o poder só das vibrações, das energias, mas um poder de levar quanto mais longe para que sejam beneficiadas mais pessoas que a gente inclui na nossa prece. Então, esse mecanismo é o louvar, que a gente já conhece, louvar a Deus, pedir a Deus e agradecer. Louvar é esse reconhecimento da grandeza divina, pedir, graças a Deus, nós já sabemos pedir até demais, e agradecer quando nós recebemos esta contemplação divina diante das nossas vidas. É preciso que no momento, antes de dormir, agradeçamos por tudo aquilo que nós recebemos. Por menor que seja a contemplação de Deus para nós, devemos agradecer. E na questão 660, pergunta Kardec também aos espíritos superiores: a prece torna melhor o homem? A prece torna melhor cada um de nós quando assim fazemos? Olha que os espíritos respondem: sim. Quem ora com fervor, quem ora com fé, quem ora com confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. O que é que os espíritos estão dizendo para nós? Quando nós oramos, nós atraímos uma companhia superior dos espíritos que passam então a nos atender, que passam então a conviver conosco na nossa casa mental,
atraindo para nós luzes, energias melhores, vida mais saudável, alegria. E quando a gente busca esses fatores para a nossa vida, a saúde física e espiritual, não tenhamos dúvida que nós vamos encontrar. Então, ele diz assim: é este um socorro que jamais lhe recusa quando pedido com sinceridade. Por isso que nós falamos que a linguagem da prece é o nosso sentimento. E diante desse sentimento, nós então vamos estabelecendo uma prece mais aperfeiçoada para que possamos buscar fazer dela um instrumento necessário. Quando se fala poder da prece, não é arrogância, mas é um instrumento que pode nos ajudar diante das nossas dificuldades. E nessa qualidade que a gente precisa estabelecer para a nossa prece, o Evangelho vai dizer que nós precisamos ter um recolhimento. O que é um recolhimento? Diz o Evangelho assim: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. Não é a porta do compartimento dos nossos lares, mas a porta do nosso mundo íntimo, que nós devemos adentrar buscando este templo que nós acabamos de refletir, que é o nosso coração, a sede onde reside os nossos sentimentos, e deste altar, como diz Madre Teresa, e deste altar nós estabelecemos uma comunicação com esse Pai. Não falamos nada, ouvimos tudo, mas uma expressão do nosso sentimento. Então, quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto, entrai para o vosso mundo íntimo. E com a porta fechada, o que significa essa porta fechada? E ausente dos nossos males da vida física, das nossas energias negativas, dos nossos ressentimentos, das nossas mágoas, enfim, de tudo aquilo que nos perturba a vida, nós temos que estar isento disso, recolhidos para fazer uma comunicação sagrada, uma comunicação com Deus. Mas não basta só, diz o Evangelho, que a gente se recolha ao mundo íntimo. É preciso que a gente perdoe as ofensas também das pessoas que nos feriram antes de fazer a nossa prece. Então o Evangelho diz: se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que o vosso Pai vos perdoe também. Não devemos apresentar na prece, também dirá o Evangelho, o orgulho, mas a humildade que nós já falamos. E lá no Evangelho, ele traz dois exemplos de prece. Uma que exemplifica o orgulho e a outra que exemplifica a humildade. A que exemplifica o orgulho, o Evangelho coloca: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, que são adúlteros. Esta prece, ela é o exemplo do orgulho, que jamais podemos apontar através da prece o defeito do outro. Porque na prece nós devemos aprender a olhar para dentro de cada um de nós. É isso que significa dizer o nosso recolhimento, é estar a serviço do nosso crescimento espiritual. Ainda com humildade, quando o próprio Evangelho diz: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Este é um exemplo. É uma prece simples, mas que reconhece a nossa necessidade de fazer transformações. E quando nós estamos falando de transformações, nós estamos falando de educação do nosso pensamento. Não dirigir o nosso pensamento para a censura de ninguém, julgando o comportamento de ninguém, mas olhando para dentro de cada um de nós. E Mateus, ele diz assim: e tendo orado, quando nós fazemos uma oração nesse sentido, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E muitas vezes as religiões tradicionais
vão fazer uma interpretação ao pé da letra. Ninguém move de lugar na hora da nossa prece, mas Mateus está se referindo ao nosso estado de alma. Se nós estamos ressentidos, fazemos uma prece, nós saímos de um estado de alma de ressentimento para um estado de alma de compreensão da vida. É essa saída, é esse movimento que Mateus se refere. Então, orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Se nós estamos depressivos, fazemos uma prece e nós vamos sentir uma vida melhor. É essa movimentação que nós estamos falando. Cada um de nós, dirá Emmanuel no livro No Mundo Maior, moramos onde projetamos o nosso pensamento. Por isso, a educação do nosso pensamento. Os nossos sentimentos, pois orar é mudança de sintonia, é habitar uma nova casa mental. Quando nós oramos, nós higienizamos a nossa casa física e a nossa casa mental. Olhem a responsabilidade e a necessidade das nossas preces. Portanto, caminhando para o nosso encerramento, buscamos na prece de Caras uma prece muito bonita, onde a prece diz assim: Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Olha a prece nos dando a força de vencer os obstáculos quando nós buscamos a paternidade divina, solicitando o amparo, assistência, força, resignação para as provas que estão aí todos os dias na nossa vida. E a prece e Cáritas ainda continua: dai a luz àquele que procura a verdade. Quando nós procuramos durante a nossa vida buscar no Evangelho a verdade, nós estamos buscando a luz para iluminar os nossos caminhos nesta caminhada que fazemos para Deus. Então, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, para que nós façamos, ou para que nós tenhamos um poder da prece, de transformação da nossa vida, é preciso que o nosso coração seja alimentado pela compaixão e exprimindo aos nossos irmãos a caridade. E para finalizar, no livro Missionário da Luz, André Luiz com Chico Xavier, ele dá um recado para nós: jamais quebreis o fio de luz que nos liga a Deus. Qual é o fio de luz que nos liga a Deus? A nossa prece, a nossa oração. Pois o Altíssimo, dirá Emmanuel, pois o Altíssimo nos ensinará a transformar saudades em esperanças. Por que eu trouxe esse finalzinho aqui para nós? Porque hoje nós passamos por umas certas dificuldades, desencarne dos nossos entes queridos, e naturalmente fica o nosso coração vazio pela saudade. Porque também, como falamos há pouco, nós olhamos para o corpo que vai, que acaba, que perece. Quando nós olharmos para o Espírito, Deus nos ensinará a fazer transformações das saudades que invadem muitas vezes o nosso peito em esperanças do reencontro para uma vida futura. É por isso que a doutrina espírita ela se chama consoladora. A prece é um dos atributos desse consolo que a doutrina estabelece para cada um de nós. Nós não estamos perdendo ninguém. Os nossos irmãos, os nossos entes queridos estão voltando, depois de cumprida a sua missão, voltando à pátria espiritual. Dirá no livro Transição Planetária, os que voltam agora é a emergência da transformação que Deus seleciona através desses aspectos, as nossas mudanças. A prece, ela é esta energia, essa força que nos ilumina e que nos faz caminhar para a divindade, para o equilíbrio, buscando a felicidade tão sonhada que todos nós queremos. Essa é a nossa reflexão de hoje.
Um beijo no coração de todos e o nosso muito obrigado. Até a próxima. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.